Vamos deixar imediatamente conosco nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Muy buenos días, amables y amados hermanos Bom dia presentes, aos amáveis e amados también los que están irmãos aqui presentes, en otros lugares, bem como os que estão em outros y lugares, en otras naciones, em outras nações, en sus congregaciones, em suas congregações, ministros os ministros y hermanos creyentes e os en irmãos crentes em Cristo. Cristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel Que as del pacto, bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês y sobre mí e também sobre mim. que nos abra las escrituras, Nos abra as Escrituras, nos edifique, enseñe las escrituras, nos ensine as y nos Escrituras abra el entendimiento e nos abra o entendimento para en el nombre del entendermos. Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Leemos la escritura que nos dice Leamos a Escritura en San Marcos capítulo em 11, São Marcos, no de capítulo la 11, siguiente manera, y vamos a ver lo que Cristo nos dice. vejamos o que Cristo nos disse. Esto fue Isto luego sucedeu de haber el día antes após hablado a la higuera estéril, o dia anterior, a la higuera que no daba fruto. quando Cristo falou à figueira estéril, Se había secado que não dava fruto, la higuera. e essa figueira secou. Es que Cristo quiere que en todo tiempo, Porque llevemos Cristo fruto. quer que em todo tempo nós Capítulo 11 de levemos San Marcos, frutos. Capítulo 11 do Evangelho segundo São Marcos, verso 19 en adelante. a partir do dice, versículo 19, que nos diz da seguinte "Pero al maneira: llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. E sendo já tarde, Pasando por la mañana, Jesus saiu para fora da vieron que la cidade, higuera se había secado. e eles, passando pela manhã, viram que a figueira Entonces tinha Pedro, secado acordándose, desde as raízes. E le Pedro, dijo, lembrando-se, "Maestro, disse-lhe: mira, Mestre, mira, eis que a la higuera figueira maldijiste que tu amaldiçoaste secado." secou. Respondiendo Jesús, E le Jesus dijo, respondendo disse-lhes: "Tened fe en Dios, Tende fé em Deus, porque de cierto os digo porque em verdade eu vos que digo cualquiera que dijere a que este qualquer monte, que disser a este monte, quítate y échate en el ergue-te mar, e lança-te no mar, y no dudare e não en su duvidar corazón, em seu coração, sino creyere mas crer que que se fará será hecho aquilo lo que dice, diz, lo que diga, tudo que le será disser hecho. lhe será feito. Por tanto, os Por digo isso, que todo vos lo digo que pidiereis todas as orando, coisas que pedirdes, cred que lo orando, recibiréis. crede Deus receber vendrá. e tê-las eis. Que Deus bendiga nuestras Que Deus almas con abençoe su as nossas palabra, almas com a sua y nos palavra permita entenderla. e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión O es nosso tema para esta ocasião é la fe, a fé, más preciosa mais preciosa que el oro. do Pueden que tomar o ouro. asiento. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El Señor Cristo dice O Senhor Jesus Cristo disse que
tengamos fe en Dios para termos fé em Deus. y que cualquiera que dijera este monte, E que quítate qualquer y que échate disser en el a mar, este monte, ergue-te e não duvidar e em lança-te seu no mar, coração, e não sino duvidar que no seu creyere coração, mas que será crê hecho lo que que se dice, fará lo aquilo que que diga, disse, le tudo será que hecho. disser lhe será feito. La fe viene A fé por vem el oír la palabra. pelo ouvir a Así palavra. nace la fe en el alma Assim, de la a fé persona. nasce na alma da pessoa. Y la fe crece E a fé cresce medida que escucha na medida em que a la pessoa palavra de escuta Deus. a palavra de Deus. y llegará E chegará al nivel ao nível tal donde onde a pessoa poderá dizer a este monte, quítate ergue-te y échate e en el lança-te no mar, mar, y será hecho. e será feito. Todos queremos llegar Todos nós queremos a chegar ese nivel. a esse Todos nível. queremos que nuestra fe Todos queremos que a nossa llegue a fé ese nivel. chegue a esse nível, Por lo tanto, de modo que tenemos que conocer temos de conhecer qué hacer o que para que fazermos llegue a esse mesmo nível para que que estava chegue a esse em mesmo Cristo. nível em Não que é uma estava coisa em Jesus impossível, Cristo. sino Não é uma que ele coisa dijo que impossível, será senão posible. que ele disse La fe que será possível. es más preciosa que el oro, A nos fé dice é San mais Pedro preciosa do que o ouro. en Assim 1 foi como Pedro, nos disse capítulo 1, São Pedro na sua primeira versos carta, 3 no al capítulo 1, 8. do versículo 3 ao 8. Por lo tanto, Portanto, todos los que tienen fe todos os que tienen têm fé algo más precioso que el têm oro. algo mais precioso La fe. do que o ouro, a fé. Con el oro Com o ouro, puede conseguir muchas você pode cosas, conseguir muitas coisas, porque tiene mucho valor. porque o ouro tem muito valor. Pero con la fe, Mas com a fé, de la cual habla da la qual Biblia, a Bíblia fala, usted você pode pode conseguir conseguir todo lo que Dios tudo ha o que Deus prometido prometeu para sus hijos. para os seus filhos. Pero sin la fe Mas Diz a sem a Escritura fé, a Escritura es diz imposible que é impossível agradar a Deus. una persona sin fe Uma pessoa sem ni fé siquiera puede agradar nem a sequer Dios. pode agradar a Por Deus. tanto, Portanto, la fe, sendo a fé siendo más preciosa que mais el oro, preciosa do que o ouro, la todos nós necesitamos necessitamos de fé servir a Dios, para podermos para servir a poder Deus, creer para lo que podermos Dios crer dice en su no que palabra. Deus disse na sua palavra. Todos queremos Todos agradar nós a Dios, queremos agradar a pero Deus, sin fe mas es sem imposible fé agradar a Dios. é impossível agradá-lo. La obtenemos escuchando Nós su obtemos a palabra. fé escutando a sua palavra. Y ahí viene la revelación divina. E aí vem a revelação como divina. vino en los días de Como Jesús y ela los veio apóstoles, Nos dias de Jesus Quando e dos Cristo apóstolos, luego de haberles enseñado quando depois de Cristo ter-lhes sobre el ensinado tema de la venida del Hijo del sobre o Hombre que tema estaba da siendo vinda do Filho do cumplida Homem, entre ellos que en la estava sendo persona de cumprida Jesús, entre eles, na pessoa de en una Jesus, ocasión les pregunta en el capítulo e numa 16 de ocasião, San Mateo, Jesus lhes perguntou, no capítulo 16 de dicen São los Mateus, hombres que es a partir do el versículo Hijo del 13. Hombre. Todos comenzaron a decir Quem dizem os homens ser o Filho lo do que Homem? opinaban la gente. Todos começaram a dizer Unos dicen a opinião das pessoas. que tú eres Algumas dizem que tu és Juan João el o Batista que ha ressuscitou. resucitado. Outros dizem Otros dicen que tu és eres Jeremias o alguno ou
algum dos profetas que ressuscitou. Essa era a opinião de muita gente. Então perguntou-lhes qual era a sua opinião. O que eles podiam dizer de Jesus Cristo? E vocês, quem dizeis que eu sou? Quem era Cristo? Quem Cristo era para os seus discípulos? Era isso que Jesus Cristo perguntou para eles. E vós, quem dizeis que eu sou? Era importante que eles soubessem quem era Jesus, pois algumas pessoas diziam que ele era um profeta. Outras diziam que ele era Jeremias. Outros diziam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado. E a opinião das pessoas o apontava como um profeta. Embora outras pessoas diziam que ele era Beelzebu, outras diziam que ele estava fora de si, que estava louco, que era um louco, e assim sucessivamente. Sempre que Deus realiza uma grande promessa, há muitas opiniões no meio do povo, algumas pessoas a favor e outras contra. Quando Deus faz algo, nem todas as pessoas estão de acordo com o que Deus está fazendo. E nem todas as pessoas creem. Embora haja algumas pessoas que às vezes dizem ou pensam que se algo é de Deus, todos crerão, mas somente crerão aqueles que estão ordenados para a vida eterna. E para crer, a revelação divina vem do céu para a pessoa. E essa revelação divina é a revelação divina da palavra prometida para esse tempo, que é dada ao povo, e esse mistério é aberto, e essa promessa é aberta, então a pessoa capta essa promessa. E é um milagre o que ocorre na pessoa. Foi assim nos dias de Jesus Cristo. Quando ele perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondendo, então respondendo Jesus a Pedro, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Ou seja, que essa revelação que Pedro tinha, esse conhecimento que Pedro tinha de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele não a obteve por ensinamento de algum rabino, não a obteve por ensinamento de alguma pessoa, senão que Cristo lhe disse: sino mi Padre que está en los cielos. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Obtuvo del cielo esa revelación divina de quién era Jesús.
Então, para quem obteve do céu esta revelação divina de quem era Jesus, lhe é falada uma grande bênção. Disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno e da morte não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro tinha a revelação de quem era Jesus e, consequentemente, ele tinha as chaves da revelação para abrir a porta do reino dos céus. E a porta é Cristo. Trazer a revelação de quem é Jesus Cristo e a obra de redenção realizada na cruz do Calvário, para que assim a porta do reino dos céus, que é Cristo, fosse aberta e entrassem por essa porta, como Cristo disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagens. Capítulo 10 de São João, versículo 9. E segue dizendo: e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, Pedro, ao obter a revelação do céu, ele recebeu uma grande bênção. Porque na revelação vem a bênção divina para aquele que a recebe. E essa pessoa chega a agradar a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Em São Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25 e daí em diante, até o 27, nos disse: então, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas foram-me entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A revelação divina para conhecer quem é o Pai e quem é Jesus Cristo vem do céu da parte de Cristo. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, esse conhecimento de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo vem do céu. E isso produz a fé que se requer para a pessoa crer em Cristo, recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador. E assim, agradar Deus, seguir crescendo nessa fé, até que chegue
a fé perfeita, a fé que estava em nosso Salvador Jesus Cristo, para quem nada era impossível. Por isso é que Cristo, sempre que alguém chegava até Ele com um pedido, e quase sempre eram pedidos de saúde, Ele lhes dizia: seja feito conforme tua fé. Observem o importante que é a fé para a pessoa, para que possa se aproximar de Cristo e pedir-lhe aquilo que ela deseja desde o profundo do seu coração. E conforme a fé da pessoa, será feito. De tal modo que quem se aproxima de Deus deve estar seguro de que tenha fé, que creia e que tenha a revelação de quem é Jesus Cristo. E de que tudo o que peça a Jesus Cristo lhe será concedido. E assim ela se manterá firme, crendo em todo o tempo. E então se materializará, se fará nela uma realidade. Recordem que também a fé é provada, como o ouro é provado. É importante estarmos firmes na fé em Cristo, firmes, crendo no que Ele prometeu, e firmes, crendo que Ele nos concederá os pedidos do nosso coração que lhe façamos. E mantendo-nos ativos na fé, recebendo a palavra, escutando, lendo a palavra, para que a nossa fé continue crescendo e que nada seja impossível para nós. E a fé chegue a esse nível que estava em nosso Salvador Jesus Cristo. E assim será, porque nós temos a promessa de que a nossa fé crescerá a tal grau que nós seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé cresce, escutando a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa esteja vivendo. E para que a nossa fé chegue a esse nível em que nós possamos ser transformados e em seguida levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a essa fé perfeita, essa palavra que estará ouvindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes em Cristo que serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, será a palavra revelada nos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo nos falando, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, e estará nos revelando o mistério da sua segunda vinda. E com essa revelação divina, a nossa fé subirá a tal grau que nós poderemos obter a nossa transformação.
chegará a tal grau que nós poderemos obter a promessa da transformação dos nossos corpos e os mortos, crentes em Cristo, obterem a ressurreição em corpos glorificados. Assim como Cristo em Espírito Santo esteve falando à sua igreja de era em era, e essa palavra que esteve sendo revelada de era em era foi uma revelação do céu, e milhões de seres humanos receberam essa bênção dessa revelação do céu, e depois, se lhes perguntarmos, quando os vejamos, eles poderão dizer que não lhes foi revelado pela carne, senão por Deus. Assim é para cada crente na era em que ele corresponde a viver. A revelação do céu vem da parte de Cristo por meio do seu Espírito. Lhe abre a Escritura enquanto escuta ou lê a palavra correspondente ao dia em que está vivendo. Lembrem-se que Cristo lhes falava do dia presente em que estavam vivendo e lhes perguntava a respeito do instrumento que Deus estava usando naquele tempo. E era Ele mesmo, Jesus Cristo. Aquelas pessoas que obtiveram essa revelação foram os crentes em Cristo, porque do céu lhes veio essa revelação. E ela estava baseada e fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha prometido para aquele tempo. Assim foi de era em era, de dispensação em dispensação. E é assim também para o nosso tempo. Para o nosso tempo, as promessas que Deus fez para o último dia se tornarão uma realidade. E haverá milhares de crentes em Cristo que conquistarão essas promessas pela fé. E eles poderão dizer: as promessas do Senhor são minhas. E poderão trabalhar. Para que essas promessas se cumpram. Fazendo o trabalho correspondente. Porque as promessas são daqueles que creem nelas, trabalham e as fazem uma realidade. Por exemplo, as promessas da vinda do Messias, Jesus Cristo as tornou uma realidade há 2000 anos atrás. E, consequentemente, ele foi identificado como o Messias. Assim são todas as promessas de Deus. Ao escutá-las, a fé nasce na alma. E logo a pessoa trabalha em torno dessa promessa, até que se torne uma realidade para a pessoa. E sempre foi dessa forma.
Consequentemente, as obras dessas pessoas e da Igreja do Senhor, como corpo místico de crentes, são a expressão da sua fé naquilo que Deus prometeu. E elas se convertem numa realidade para a Igreja e para cada crente em Cristo sob o novo pacto. Sob o novo pacto que está estabelecido e que foi prometido que Deus faria um novo pacto. E todos os crentes em Cristo estão cobertos com o sangue do novo pacto, com o sangue de Cristo. Todos os crentes em Cristo, os quais têm fé, a fé que nasce e que vai crescendo, até que chegue a ser a fé perfeita, com a qual a nossa transformação se tornará uma realidade. Você poderá desfrutar de todas as promessas de Deus de acordo à fé que esteja em você. Porque as promessas de Deus são conquistadas com e pela fé. Por isso você vê que algumas pessoas não recebem, não lhes efetiva. Por isso é que você vê que algumas pessoas não recebem e não lhes é efetiva a promessa que Deus tem feito ou as promessas que Deus fez. E para outras pessoas, sim, lhes é efetiva no que Deus tem prometido, porque a fé de uma pessoa e a fé de outra não é igual. Sem fé é impossível agradar a Deus e, consequentemente, é impossível que se materialize a bênção de Deus prometida para a pessoa. Portanto, estai firmes em sua fé em Cristo, sempre escutando a sua palavra e cada dia obtendo mais e mais a revelação do céu e seguir crescendo na fé, ou a fé ir crescendo em nós e também crescendo no conhecimento de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em conformidade com o que São Paulo nos disse na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2. Le voy a dar la cita bíblica exacta. Carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 2 e 3, onde nos diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
en esa revelación, nessa revelação del misterio de Dios el Padre Cristo, do mistério de Deus o Pai e de Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo dizia: eu e o Pai somos um. E esse mistério foi aberto para todos nós. Porque o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, isso porque um espírito é um corpo angelical de outra dimensão. É a imagem do Deus vivo. É o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus. Em palavras mais claras, é o Cristo, Jesus Cristo no seu corpo angelical, também chamado o anjo do pacto no Antigo Testamento. E o corpo de carne chamado Jesus é a semelhança física de Deus. É o corpo físico de Deus. Por isso a Escritura diz que nele habitou a plenitude da divindade, a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de nascer Jesus, antes de Jesus nascer, Deus usava corpos humanos. O corpo de cada profeta, de cada mensageiro que ele enviava. O de Moisés, de Josué, o dos juízes, dos profetas e assim por diante. Mas, quando ele criou para si mesmo o corpo de carne no ventre da Virgem Maria, Deus estava criando um corpo para si mesmo, o qual seria o corpo físico de Deus, a semelhança física de Deus. Por isso Jesus dizia: quem me viu, viu o Pai. São João, no capítulo 14, versículo 6. Por isso também, no capítulo 10 de São João, no versículo 30, Cristo disse: eu e o Pai somos um. Aí temos em Jesus a Deus em alma, el Padre. E nós temos Deus em alma, em Jesus, o Pai. Deus em espírito, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus. E na carne, o corpo físico de Jesus Cristo. Tão simples assim. Consequentemente, aí temos o Verbo encarnado. Aí temos Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E todos os crentes em Cristo obtêm essa revelação divina para terem a sua redenção. Porque Deus é o Redentor, que seu corpo de carne ofereceu em sacrifício vivo o seu corpo de carne chamado Jesus como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E por isso ele levou os nossos pecados no seu corpo de carne. A fé de cada creyente em Cristo a fé de cada crente em Cristo tem que ir crescendo, e assim
se mantém firme em Deus e, consequentemente, se mantém agradando a Deus em tudo que faça para Deus, oferecendo sacrifícios de louvores, com cânticos, com expressões de glória a Deus, com expressões de glória a Deus e assim por diante. Todos nós queremos agradar a Deus. E começamos escuchando a palavra de Deus, para que a fé, e nós começamos porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, para que a fé nasça, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nasce na pessoa, ela recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. É batizada na água no seu nome. Cristo a batiza com o Espírito Santo e fogo e produz nela o novo nascimento. Assim ela conquista essa promessa pela fé. E logo segue sua vida cristã, conquistando as promessas feitas para todos os crentes em Cristo. E a igreja, como corpo místico de crentes, a qual reúne todos os que são da fé em Jesus Cristo, também segue crescendo, tanto em número como em conhecimento e nas bênçãos de Deus. Nós já estamos no tempo final ou no último dia, onde nós podemos ver que o reino dos gentios chegou ao seu final ou no tempo final. Por isso é que há tantos problemas no meio ambiente, também problemas políticos, problemas econômicos, problemas de todas as classes e por todas as partes. Porém, a fé se mantém viva nos crentes em Cristo. Há uma saída para todos esses problemas. E a saída é o rapto ou o arrebatamento dos crentes em Cristo, para o qual haverá uma transformação para os crentes em Cristo vivos, os quais conquistarão essa promessa por fé. E os mortos em Cristo conquistarão a promessa da ressurreição deles em corpos glorificados. E tudo isso está muito próximo. Um grande sinal para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos os crentes em Cristo e para todos os judeus, será o cumprimento da visão da tenda que o reverendo William Branham teve, porque aí, no cumprimento dessa promessa, a nossa fé subirá a tal grau que nós conquistaremos todas as promessas correspondentes a este tempo final. Por fé, serão uma realidade para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Pelo qual temos de estar atentos, ouvindo tudo o que Deus estará nos revelando e nos falando
pelo seu Espírito Santo. E assim a nossa fé continuará crescendo até que chegue a uma fé perfeita. Recordem que, de acordo com a quantidade de fé que a pessoa tenha, será a quantidade de poder divino que poderá se manifestar na pessoa e através da pessoa. Por isso é que é tão importante dar atenção à nossa fé. Que força tem a vossa fé? E que força tem a sua fé? A força ou o poder que tenha a nossa fé será de acordo ao alimento que você lhe tenha dado. Se você alimenta a sua fé, será forte na fé. Se não a alimenta com a palavra de Deus, porque não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que saia da boca de Deus. E se você não alimenta a sua fé com a palavra revelada, sua fé será fraca. Você será uma pessoa fraca na fé. Porém, vocês são fortes e poderosos na fé, porque estão escutando a palavra revelada para este tempo final. E nós não duvidamos do que Deus prometeu. E se alguém diz que não é possível, e se alguém disse que não é possível aquilo que nós cremos e esperamos que Deus materialize, nós somente podemos dizer: não há coisa alguma impossível para Deus. O que Deus prometeu, aqueles que creiam poderão obter. Portanto, a nossa fé permanece firme, crendo e esperando o que Ele prometeu. E quando se pensa e se crê assim, a pessoa já tem isso potencialmente, porque já está revelada essa palavra aqui no coração, na alma da pessoa. Aí o tem. O que falta é que se materialize isso no mundo material. Primeiramente se faz uma realidade aqui dentro da alma, depois passa pelo espírito da pessoa e logo passa a parte física na sua materialização. Assim é toda a promessa divina. De modo que nós veremos a materialização da visão da tenda e todas as bênçãos que serão derramadas sobre o povo no cumprimento dessa visão. A terceira etapa será manifestada no cumprimento da visão da tenda que o reverendo William Branham viu. Haverá ali grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. E tudo que Deus estará falando, revelando e fazendo se verá a nível mundial. Porque
a equipamentos para que se transmita de qualquer país pelos satélites que conectam os seus sinais com as estações de televisão e de internet. Ou seja, que tudo está preparado para o que Deus há de fazer neste tempo final. Tudo está preparado da parte de Deus também. E da parte do povo de Deus, tudo está sendo preparado para a maior manifestação que Deus tenha feito no meio do cristianismo. A maior manifestação, que será também a manifestação maior que Deus tenha realizado no meio da família humana. E depois dessa manifestação, iremos daqui da terra para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, será um grande sinal para o cristianismo, para o judaísmo, para todas as religiões e para todas as nações. Tudo isso está ligado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. De tal maneira, temos de estar preparados, vigiando pelo Senhor, por sua vinda, e pelo que Ele estará fazendo nesta terra no meio da sua igreja. Cristo disse: quando vocês vejam sucederem estas coisas, erguei suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. São Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25 e daí em diante. Estamos já no dia posterior. Nós já estamos no último dia, estamos no tempo quando as promessas correspondentes para o último dia terão de se cumprir. Estas promessas terão que se manifestar. E se não vigiarmos, se cumprirão e nós não as veremos. Que Deus nos ajude a estar despertos espiritualmente para que não nos escape estas bênçãos tão grandes que Cristo fez para todos os crentes nele. O nosso irmão e nosso amigo maior, Jesus Cristo, prometeu grandes bênçãos para todos os crentes nele. E nós não queremos deixar passar nenhuma bênção sequer das que ele prometeu para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Se houver alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como Salvador, pode fazer isso neste momento, para que assim tenha fé, que é mais preciosa do que o ouro, possa agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Se alguma pessoa ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso ainda nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você, e para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. Deus tiene mucho pueblo
Deus tem muitas pessoas aqui em Villahermosa, em todo o estado de Tabasco, bem como em toda a República Mexicana, em toda a América Latina e no Caribe, e está chamando-as neste tempo final. O nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida. Por isso é que Cristo dizia que Ele chamaria as suas ovelhas por seu nome. É porque o nome de todas as pessoas que o receberia está escrito no livro da vida no céu. É por isso que a fé de Cristo nasceu em suas almas, em seus corações. Nós não sabíamos que o nosso nome estava escrito no livro da vida no céu. Mas quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e chegou até a nossa alma, produzindo a fé em Cristo, então soubemos que algo grande se passou em nosso coração. E assim entendemos que é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida no céu. E por isso é que a fé de Cristo nasceu em nossa alma. Não existe outro Salvador, não há outro Redentor, há somente um, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo mandou que seus discípulos fossem por todo o mundo pregando o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pessoa alguma quer ser condenada por Cristo. Todos queremos ser salvos, pelo qual nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. E ele, falando deste tema, disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço, dou-lhes vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30. E aí diz: eu e o Pai somos um. O maior é a vida eterna. E essa foi a vida que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden quando pecaram. E essa é a vida eterna que Cristo nos dá para todos nós que o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. E consequentemente Ele nos coloca no seu reino com vida eterna. E assim é como viemos a formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos demás países também podem venir los de Cristo, todos aqueles que estão ouvindo e cuja fé de Cristo nasceu em sua alma, podem vir aos pés de Cristo também nos demais países. E as crianças a partir dos 10 anos de idade podem vir aos pés de Cristo. Recordem o que ele disse:
Deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Todavía vienen más personas, por eso estamos dando unos segundos. Estamos dando mais alguns segundos até que cheguem, porque mais pessoas estão vindo. Porque Deus tem muitos filhos aqui em Villahermosa e também em todo o estado de Tabasco, em toda a República Mexicana e também em todos os países da América Latina e do Caribe. En su cuerpo místico de creyentes, por consiguiente para colocá-los e está chamando-os para colocá-los no seu corpo místico de crentes e, consequentemente, para colocá-los no seu reino, no reino de Cristo. Se está llenando o reino de Deus, o reino de Cristo, com latino-americanos. E o reino de Deus, o reino de Cristo, está se enchendo de latino-americanos, mexicanos, com cidadãos de diferentes países da América Central, do Caribe e da América Latina. O reino de Cristo está se enchendo. E essa é uma grande bênção para cada crente em Cristo e para os países onde estão todas essas pessoas que estão recebendo-o como Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, em todos os países também, com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu me aproximo de Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, também Te trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dês a vida eterna. Eu Te rogo, ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Senhor, eu creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, produzas o novo nascimento em mim, que torne uma realidade na minha vida a Tua salvação. Senhor, eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. Amém.
Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E quando me podem batizar? Essa é a pergunta desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram em Cristo como o seu Salvador, poderão ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente e tipologicamente, a pessoa está sendo sepultada. E quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim. Por isso é que no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. E todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo o reverendo Andrés Cruz Gallegos para que eles mostrem como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Com vocês, o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e que todos passem uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.